Paz do Senhor, queridos. Boa tarde. Uma rápida meditação. Filipenses 1, versículo 12 diz assim: Mas quero que saibais, irmãos, que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito ao Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo se tornaram conhecidas em todo o palácio e em todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, adquirindo confiança com as minhas prisões, estão muito mais corajosos para falar a palavra sem temor. Alguns de fato até pregam a Cristo por inveja, contenda, e outros também com má vontade. Uns pregam a Cristo por contenda, não sinceramente, julgando acrescentar-lhe aflição às minhas prisões. Mas outros por amor, sabendo que já fui posto para a defesa do Evangelho. Mas que importa? Não obstante, de modo, seja não na pretensão, seja na verdade, Cristo seja pregado. E nisso me regozijo sim, e me regozijarei, porque sei que disto me resultará a salvação, pela vossa oração, pelo socorro do Espírito de Cristo. Pensando que temos visto que os dias sempre foram maus. Não é de hoje que os dias são maus. E maus se tornaram os dias por conta de más ações, pessoas com más pensamentos, pessoas com vontade para o mal, inclinação para o mal, deixando o mal agir e o mal tomando conta e agindo. E os bons se calam. Quando eu digo bons, não bons na nossa plenitude, na nossa essência, não bons porque nós nascemos com inclinação e perfeita vontade de fazer a bondade, mas bom porque estamos em Cristo e nova criatura somos nele, e praticantes agora da lei do Senhor, da bondade e das suas misericórdias. Todavia vale pensar que, como servos do Senhor, é muito agradável que estejamos afáveis, acomodados, confortáveis em nossos lares, com nossas famílias, com os nossos familiares. Muitas das vezes numa tarde dessa como domingo, deitados em nosso lar, com o ego afável, acomodado, talvez se deliciando com coisas gostosas ao paladar, talvez enchendo a barriga de refrigerante, talvez comendo até acabar, até passar mal, e depois tirar aquela soneca, que é muito gostoso. Porém, o que vale a pena? Se nós olharmos para a vida do apóstolo Paulo e os demais apóstolos, talvez eles não tiveram uma tarde de domingo para se deleitar, estar com suas famílias reunidas no sentido de vamos ver alguma série, algum filme, vamos comer até a gente ficar empanturrado e daqui a gente vai dormir. Talvez eles não tiveram essa oportunidade de estar como você aí na sua casa. Bem acomodado, bem tranquilo. Só que eles se dedicaram a Cristo, entregaram a sua vida a Cristo para que outras vidas também alcançassem a Cristo. Vidas hoje estão sendo mortas por combater a desinformação e combater um movimento que tenta trazer malefício aos nossos jovens, à juventude. E talvez a gente está tranquilo, porque quando a gente olha hoje, a gente observa que na verdade é cômodo a gente estar na nossa casa e não sermos confrontados, nem mesmo atacados. Porque ser atacado talvez vai machucar o nosso ego, talvez vai tirar as nossas vidas da zona de conforto. E a princípio isso vai ser ruim. Vai ser ruim você ir falar da palavra do Senhor e as pessoas te atacarem, quererem te agredir, quererem até mesmo contra a sua vida. Mas, então eu pergunto, o Evangelho se tornou em algo apenas do quando eu quero ou quando estou afim? Porque se
eu hoje tenho por certo que a minha vida é importante, então eu prefiro não gastar a minha vida para que Deus possa salvar outras vidas. Porque dessa maneira é confortável eu estar quieto, em silêncio, enquanto outros morrem por aí por anunciar o evangelho. Eu posso ficar no meu mundinho confortável. E é cômodo, porque eu vou pregar à noite lá no culto que Deus é com você, irmão, porque Deus vai te abençoar. Mas eu não quero pregar o evangelho de fato às pessoas que precisam de Jesus. E aí a gente se transforma naquilo que é cômodo. Então, se a gente olhar hoje por aquilo que está escrito na palavra do Senhor, eu sou pregador de paredes. Pregadores de paredes são aqueles pregadores na qual, entre quatro paredes, o céu desce, o fogo desce, tudo acontece, o mundo perfeito. Mas os pregadores sem muros, sem paredes, sem tetos, são estes que têm dado as suas vidas em prol do resgate das vidas. Porque o pregador das paredes, ou o pregador para as paredes, eles pregam e muitas das vezes nem se preparam em conhecimento da Bíblia, em oração. E se transforma numa pregação apenas por obrigação, como se fosse algo que ele tem que cumprir uma jornada ali de trabalho. São poucos pastores hoje que você vê se dedicando, orando 4, 5, 6 horas. Ah, mas pudera, eles trabalham fora. Ok. Mas será que em todo tempo a gente está falando, pregando o evangelho, orando? Será que estamos em todo tempo falando de Jesus? Porque de fato a gente está hoje entregue a não querer pregar o evangelho. Então a gente tem a Bíblia e a gente não quer anunciar a palavra do Senhor. A gente quer simplesmente achar que somos os pregadores, mas pregadores de parede, pregadores de ginásio. Não há uma convocação para uma cruzada, não há uma convocação para uma pregação de rua. E digo mais, hoje em dia a igreja ela está pautada em sorteios, hoje está pautada em jogos dentro da casa do Senhor. Quando o evangelho, para atrair pessoas, antigamente as pessoas oravam a Deus para que Deus curasse, derramasse seu poder. Hoje não. Para atrair pessoas hoje precisa ter sorteio de carro, precisa ter sorteio de algum prêmio, alguma coisa que estimule a fé das pessoas a irem ao culto. Quando na verdade isso é motivo de olharmos para o evangelho e falar, o evangelho hoje está totalmente em desacordo com a Bíblia. Porque as pessoas precisam entender que é através de oração, de consagração, de jejum, de leitura prática da palavra do Senhor, que teremos pessoas vindo, caminhando, querendo Jesus. Está muito fácil dizer, minha igreja não enche, eu preciso fazer alguma coisa. Não, irmão, a sua igreja não está enchendo porque você não está orando. A sua igreja não está enchendo porque você não está jejuando. A sua igreja não está enchendo porque você não dobra o joelho para orar. 5 minutos de oração antes do culto começar não é oração. Você está enganando os membros da sua igreja e você deve ter vergonha do que está fazendo. Isso não é igreja. A igreja no mínimo tem que orar 30 minutos antes de começar o culto. É uma vergonha ver que hoje as igrejas oram 5 minutos, levantam e acham que o poder de Deus vai descer. Nós temos às vezes pastores que não passam nem meia hora de oração nas suas casas, mas vão para o culto, quer que o milagre aconteça, quer que Deus salve, que Deus cure. Isso não vai acontecer. Então a culpa disso tudo é quem carrega a Bíblia, que tem a Bíblia, mas não lê a Bíblia de fato. E a gente precisa pregar o evangelho de verdade, a gente precisa anunciar. E não pode ficar todas as vezes, ficar inventando teorias humanas para a gente tentar trazer o povo para a igreja. A gente precisa orar. Orar é uma dedicação que eu devo fazer, você deve fazer, o seu familiar deve fazer, o seu pastor deve fazer, todo mundo. Isso é algo prático. A gente tem que fazer. A gente tem que parar uma hora e falar o que a gente está fazendo de errado. Porque até agora,
Com tudo que é feito, se não está acontecendo milagre, se o poder de Deus não está descendo, o erro está em nós. O erro está em nós. A gente tem que parar de ficar massageando o ego, ficar se enganando. Ah, eu vou fazer a campanha do sal, a campanha da muralha, a campanha do gigante, a campanha do mar vermelho, a campanha da cura, a campanha disso, daquilo. Meu irmão, quando é que foi feita a campanha da santificação? Quando é que foi feita a campanha da oração? Quando é que foi feita a campanha da leitura da Bíblia? Vamos fazer a campanha da leitura da Bíblia. Vamos abrir o culto hoje e vamos abrir e ler o livro de Jeremias completo e tratar dele hoje. Vamos lá, vamos começar. Jeremias. Se não der para acabar hoje, vai qual capítulo? Você andou 2 capítulos hoje, vai pro próximo, vai o 3º e o 4º. Tem que ser incisivo, tratar, trazer palavra. E hoje o pessoal quer trazer modismo, gente. A gente está transformando o evangelho num movimento de macumba. Hoje o mundo, as pessoas querem ir para a igreja para ficar, não, quero ver o movimento. Gente, o maior movimento é a pregação da palavra do Senhor. A Bíblia fala que o evangelho é o poder de Deus. É o poder. E se não há poder é porque não está tendo evangelho. Então, se não está tendo poder, não é evangelho que está sendo pregado. O que está sendo pregado nas igrejas de hoje? Então a gente hoje vive uma questão de engano. Porque se não tiver os movimentos, se não tiver a campanha, ninguém quer ir para a igreja. A gente quer ir por comodismo. A gente está achando que evangelho é brincadeira. E o mundo está seguindo a destruição. Pessoas estão matando as outras porque as pessoas estão lutando contra essa sujeira dentro das universidades federais no Brasil e no mundo, nos Estados Unidos. Pessoas como Charles Kirk que morreram por conta do seu posicionamento de ser cristão, de pregar o evangelho, de falar a verdade, de confrontar aquilo que está sendo ensinado dentro das universidades. E aí eu e você que estamos no Brasil, que temos a falsa humildade. Não, é porque Deus não me chamou para isso. Toma vergonha na cara. Jesus já deu uma ordem aí de pregar o evangelho a toda criatura. Ele não falou, se você sentir o chamado, você vai pregar. Se você estiver de bom humor, você vai pregar. Se você estiver almoçado hoje, você vai pregar. Gente, vamos parar com isso. O evangelho no Brasil só não tem um avivamento de fato no Brasil, porque a gente fica dando desculpa. Nós damos desculpa para o evangelho, nós damos desculpa para fazer a obra de Deus, nós damos desculpa para orar, nós damos desculpa de tudo. Mas quando é para beneficiar a carne, quando é os prazeres mundanos, a gente não dá desculpa, a gente vai lá e faz porque a gente quer. Se fosse para todo mundo ganhar R$1 milhão hoje, todo mundo ia abandonar o culto, ia sair correndo para lá tentar lá R$1 milhão, porque está vendo o benefício próprio. Porque talvez ganhar uma alma para você não vai te trazer um benefício ali próprio. Talvez ganhar uma alma para você, talvez não vai pagar o seu boleto, não vai pagar uma conta, não vai trazer uma cura, mas muda muito a vida. Então a gente tem que entender isso. Pode não pagar boleto, pode não te dar um carro novo, mas não confundamos as coisas. O evangelho é uma coisa, sua vida financeira, sua espiritual, você tem que batalhar, estudar e correr atrás, lutar, pelejar, se aprimorar. Ou vocês acham que isso é barganha? Senhor, ganhei uma alma, agora me deu um carro novo. Senhor, ganhei uma alma, agora me deu uma casa lá no Alphaville. Senhor, ganhei uma alma, agora eu quero minha conta recheada de dólar. Ué, peraí. A gente fez um trato com Deus? Peraí, o evangelho na verdade se transformou num contrato de compra e venda? É um contrato de negócio? Na qual Deus é meu sócio, então eu trago a alma para Deus e Deus me abençoa, me prospera. A gente não tá achando que isso é paganismo, não? A gente tá parecendo aquelas religiões pagãs na qual elas deveriam sacrificar vidas para serem ricas. Isso não é evangelho. Isso é paganismo. Paganismo! Para de ser pagão, seu pagão. Aceita Jesus, não seja um pagão. Se converta. Viva o evangelho de verdade.